Nós estamos aqui com o irmão Valdeci, da Paraíba, né? E o irmão Laerte, aqui de São Paulo. E o nosso assunto hoje é a questão de transliteração de nome e de pronúncia. Nós temos aqui, de acordo com o hebraico, a escrita Yehoshua. E temos aqui a abreviação Yeshua. Quando eu digo em ivrite hebraico Yehoshua, eu estou me referindo ao filho de Nun, que foi o sucessor do profeta Moshe, que recebeu esse nome original. O nome dele era Roshé Yahu, e Moshe foi orientado pelo Todo-Poderoso a chamar ele de Yehoshua. Com o passar do tempo, esse nome foi abreviado para Yeshua. E quem é Yeshua? Nós temos um exemplo em Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 6, que eu vou pedir para o irmão Laerte ler o texto de Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 6. Ele vai ler e nós vamos ouvir a voz dele. Vamos até mostrar a imagem dele lendo. Vou pegar aqui o telefone e mostrar a imagem dele lendo aqui o texto de Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 6. O irmão Laerte vai ler esse texto de Atos dos Emissários, capítulo 13, versículo 6. Vamos ouvir a leitura dele. E seguindo seu caminho por toda a ilha, chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro e um falso profeta judeu chamado Yeshua. Ele era assessor do governador Sérgio Paulo, um homem inteligente. O governador mandou chamar Barnabá e Saul. Isso. Estava ansioso por ouvir a mensagem a respeito do Todo-Poderoso. Muito bem. Então, deu para analisar, né? Deu para nós analisarmos aí agora Olha pra você. que Fica virado pra você. então deu para analisar agora, né? Que teve um falso profeta com esse nome, um falso profeta chamado Yeshua. Se nós observarmos também Matiahu, que chamam de Mateus, 27:15, vai ter outra pessoa também chamado Yeshua. Matiahu, capítulo 27, versículo 15, o que é conhecido como Mateus. Depois que Laerte lê esse texto agora, de Matiahu, capítulo 27, versículo 15, nós vamos pedir a opinião, o entendimento do nosso irmão Valdeci, lá de João Pessoa, na Paraíba. Vamos observar o Laerte lendo agora Matiahu, capítulo 27, versículo 15. Era costume do governador, por ocasião da festa, soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naqueles dias, ali, um prisioneiro muito conhecido chamado Yoshua Bar Abá. Muito bem. Então aí tem um outro Yeshua, né? Bar Yeshua, mais um outro chamado Yeshua, que era aquele que ficou conhecido como Barrabás. Ele também chamava Yeshua. Mas quando Pilatos levou aqueles dois, será que ele chamou a ambos de Yeshua? Quando nós estudamos o hebraico, nós vamos ver aqui, nós vamos observar, né? Quem era Yahoshua. Olha, um nome bem parecido. Nós já vimos que tinha Yeshua. E nós vamos ver outro chamado aqui, agora aqui, olha, essa escrita aqui agora. Yahoshua. Yud, Kamet, Gadol, Re, Rolek, que esse pontinho aqui em cima significa o O. Esse pontinho aqui já é um daguestilene, significando que é SH, som de X. Aqui é o Kibbutz, som de U. Aqui é o AIM,
uma vogal muda, uma consoante muda hebraica, e aqui o Kametz Patá. Então, obviamente que aqui se pronuncia Yahoshua. Não é Ié como aqui, olha. Aqui é Ié e aqui é Iá. Mas os nomes são iguais, praticamente. São nomes derivados da mesma raiz, nomes parecidíssimos. Yahoshua e Iehoshua. Nós temos que analisar por que o Mashiach, aquele que veio à Terra, se chama Yahoshua. Porque o pai, em qualquer versão que você pegar, a abreviação curta do nome do pai é Iar. Iud, Kametz, Gadol, que é o longo A, e o Re. Então, esse aqui é o começo do nome do pai. E o filho começa com o nome da mesma maneira. E nós sabemos que nomes próprios, eles não têm tradução. Tem uma transliteração, que a transliteração é semelhante à tradução. A tradução não se preocupa com a fonética, e sim se preocupa com o sentido de cada região. Como, por exemplo, maçã. Maçã, nós pegamos fruta aqui no Brasil e dizemos maçã. Nos Estados Unidos, no inglês, eles dizem que é apple, parece. Pronunciam apple, né? Então, obviamente, que cada país tem sua escrita e pode se transliterar. A transliteração ela vai se preocupar com a fonética. Aqui nós temos o nome Yahoshua em hebraico e aqui nós temos a transliteração em português. Sabendo, de acordo com a letra, o H não é mudo. O H pronuncia-se 2 R's. Então aqui nós temos aqui a transliteração em português Yahoshua, do nome do libertador, aquele que veio à Terra para libertar a humanidade. Quando nós pegamos esse nome aqui agora, Iehoshua, ele tem um significado parecido com Yahoshua, significado semelhante, porque Iehoshua, ele veio como um libertador para o povo, para libertar o povo, conduzindo-os à terra prometida, a terra de Canaã. Já esse outro aqui, quando o nome foi deturpado para Yeshua, esse nome já foi colocado em pessoas marginalizadas. Nós sabemos que aquele que Pilatos levou junto com Yahoshua, que chamava-se Yeshua, de acordo com Matiahu 27,15, ele era um marginal. Se você tem em casa, possui o livro de Flávio Joséfos, página 667, lá tem um outro Yeshua que não era coisa boa. Era Yeshua ben Tovit, ou seja, filho de Tovit, que traduzem como Tobias. Não é correto traduzir, porque nome próprio não se traduz, se translitera conforme já informamos. Mas esse Yeshua, ele era chefe de quadrilha. Livro de Flávio Joséfo, página 667. Então, quando o nome foi abreviado para Yeshua, esse nome foi levado para diversas pessoas de condutas duvidosas. E o nome do Mashiach, diz em Atos 4,12, que o nome dele só cabe a ele. Diz que ele só tem um nome debaixo dos céus. Certo, irmão Voraci? Vamos ver a opinião do irmão Voraci da Paraíba. Tá desligado. Microfone fechado, Voraci. Quando a gente começa a ver todas essas questões, veja que Atos 4,12 está dizendo ali que o nome do Mashiach não foi dado a ninguém aqui na terra, ou seja, debaixo do céu. Se a terra está debaixo do céu, então está dizendo ali que não foi dado o nome do Mashiach a ninguém debaixo do céu. Se não foi dado a ninguém, como poderia ser Yeshua ou Yehoshua, né? Não, ou seja, não faria sentido. Não faria sentido. No mesmo instante, mesmo Yeshua tendo a palavra salvação, assim como o Mashiach tem, mostrando também que Yehoshua também tem a palavra salvação, que se aproxima bem do nome Yehoshua, o libertador, né? Veja bem que ali, seguindo essa linha de salvação, por que Moshe não terminou? Porque Moshe
palavra no nome dele salvação. Mas Yahushua trazia. Por isso que foi entregue àquele que podia, que traria no nome o nome, a palavra salvação. Por isso que Moshe não concluiu. Ele iniciou o caminho de salvação, mas não terminou. Porque no nome dele não trazia a palavra salvação. Assim como traz salvação no nome do Mashiach. E Yahushua, sim, traz o nome de Yahushua, por isso que foi entregue a ele essa missão de fechar esse ciclo de salvação. Porque só nele tinha a palavra salvação, e não no Moshe. Agora, trazendo para Yeshua, Yeshua tem a palavra salvação, mas, no entanto, não é o Mashiach. Porque, de acordo com Atos 4:12, o seu nome não foi dado a ninguém debaixo do céu. Então, por isso, Yeshua jamais poderia ser. Muito bem, isso mesmo. E ainda vale a pena salientar que no escrito de Filipim, que chamam Filipenses, a comunidade de Filipos recebeu uma carta de Shaul, e nessa carta, Shaul, que é chamado de Paulo, né? Shaul, ele disse lá, no capítulo 2, os versículos 6 ao 8, que ele recebeu um nome que está acima de todo outro nome, né? Menos exceto o nome do Pai, é claro. Esse aqui é o nome do Pai. Mas ele recebeu um nome, só ele recebeu um nome, só ele, quer dizer, ninguém recebeu o mesmo nome que ele. Mas o texto lá de Filipim, capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e unicamente ele foi exaltado com um nome que está acima dos demais nomes. Então, obviamente que ninguém na terra teve o nome Yahushua, a não ser aquele que nasceu de Miriam e veio à terra para fazer a libertação, a expiação, como o maior sacerdote. Ele estava previsto em toda a legislação escriturística sagrada na Torá e nos demais escritos, que ele haveria de vir para fazer a expiação pela humanidade. E ninguém poderia ter o mesmo nome, com as mesmas letras e com a mesma fonética. Então, nós agradecemos ao irmão Valdeci, da Paraíba, de João Pessoa, e ao irmão Laerte, aqui de São Paulo, por essa participação nesse vídeo.